Mas eu não baixo a cabeça, eu tenho uma missão, Deus me deu uma missão, sigo em frente, não olho para trás. Eu fiz essa breve introdução para falar para vocês o seguinte: a gente acaba tendo muito, na minha própria atividade como delegado, você acaba tendo muitos ciúmes. Ciúme de homem é ciúmes de homem. Por quê? Porque como eu apareço mais na televisão, o pessoal começou a brincar comigo na polícia. Ô Valdir, agora você quer virar o Janequine? Você quer virar o Janequine? Pô, todo dia na TV? Aí eu falei o seguinte pro pessoal: pessoal, eu apareço na TV, não é com a melancia no pescoço, não estou dançando, não faço um clipe lá no Facebook, né? No YouTube, não, eu apareço como? Eu apareço mostrando o trabalho, né? Toda semana eu estou mostrando um criminoso que praticou uma conduta errada, né? Estou resolvendo uma questão que atende à sociedade. Aí eu brinquei muito com o pessoal que começou a tirar onda comigo. Eu disse: olha, pessoal, se vocês quiserem aparecer que nem o delegado Valdir, faça o seguinte: trabalhe. Eu sou o primeiro a chegar na minha delegacia, a gente tem que ter responsabilidade. Meu salário é pago por vocês, pelos pais de vocês, pelos professores que estão aqui. Então o que acontece? Eu sou o primeiro a chegar na delegacia e o último a sair. Na delegacia que eu trabalho de porta aberta. Você não vai me ver meu trabalho de porta aberta. Por que isso? Filmando, né? Filmando tudo o que está acontecendo. A gente tem que estar antenado, estar ligado. Ser delegado é você estar antenado e ligado. E consegui depois, na faculdade de Direito, eu consegui passar numa faculdade estadual. Mas aí, como o espírito meu apimentado, aí eu fiz uma greve da Polícia Civil lá, dos agentes escrivães, e aí me puniram, me transferiram de cidade. Aí eu não aceitei a punição, fui para a capital e acabei terminando a faculdade numa faculdade particular, na PUC. Na PUC, aí eu tive que pagar para terminar a faculdade, mas foi por causa da dos meus pensamentos, né, de não aguentar a hipocrisia que nós vivemos em algumas situações. Ser delegado é apaixonante. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Na verdade, eu não trabalho não, professor. Eu não trabalho. Eu me divirto. Eu acordo cedo, vou para a delegacia e fico o dia todo lidando com problemas dos outros. Ninguém vai na minha delegacia levar chocolate, não. Esquece. Quem quiser ser delegado para ganhar chocolate, não vai ganhar chocolate. Eu falei isso numa palestra que eu fiz em Porangatu, na faculdade. Aí no dia seguinte o pessoal foi lá, levou uma cesta de chocolate. Eu falei: que moral, hein? Aí o que acontece? Você lida o dia todo com problemas. Que problemas? Furtos, roubos, homicídios, estupros, tráfico de entorpecente. A gente lida com aquelas pessoas que estão na marginalidade. E o delegado tem que ser antenado, tem que ser ligado. Por quê? Eu tenho que ser mais esperto que o criminoso, que o advogado, que o juiz, que o promotor. A polícia pega o maluco que deu um assalto, deu um ganho no celular na estudante aqui na frente do colégio, leva para mim. Eu tenho que decidir na hora se eu vou fazer flagrante, se eu não vou fazer flagrante, que decisão eu vou tomar. O delegado tem que tomar muitas decisões ao mesmo tempo e rapidamente. Se eu não tomar as decisões, você tem que gostar de decidir e gostar de mandar. Se vocês gostarem de decidir, de mandar, venham ser delegados. Eu gosto de decidir e gosto de mandar. Eu gosto de decidir e gosto de mandar. Mas vocês têm que gostar de ler. Se vocês gostarem de ler, de manter antenado, o que acontece? Eu acordo de manhã, e aí o que acontece? Eu dou uma olhadinha rápida na Folha de São Paulo, no Globo, no Estado de São Paulo, nos jornais locais. Por quê? Eu tenho que saber o crime que está acontecendo. Qual o maluco, qual o hacker que caiu essa semana? Onde que caiu esse hacker? O que ele está fazendo? O hacker Eu tenho que saber se meus monitoramentos, se minhas escutas telefônicas, se os caras estão falando alguma coisa. E de alguns políticos. E sem dúvida, quem destrói nosso país, quem destrói nossa estrutura, se nós não temos escolas adequadas, se nós não temos todas as verbas necessárias para a educação, minha delegacia está caindo aos pedaços, as pessoas estão morrendo na UTI, quem está tomando esse dinheiro não é um ladrão de galinha, não. É o ladrão engravatado, é o político esperto, né? Mas nós temos a possibilidade de mudar, nós temos que acreditar na mudança. E a nossa mudança se faz, professor, através de uma única ferramenta,
Nós somos culpados porque nós temos muitos bandidos engravatados aí, ok? Porque quem escolhe, quem coloca eles no poder, somos nós. Através do quê? Do voto. Através do voto. Entendeu? E nós temos que ter mais aparelhos fiscalizadores. Nós temos que aperfeiçoar isso. Então isso é uma covardia que existe hoje ainda, professor. Então, sem dúvida nenhuma, aquele que causa os males, que tira milhões, são os engravatados. Para vocês terem uma ideia, ontem eu estava na delegacia lá, fiquei extremamente triste. Por quê? Eu olhei meu contra-cheque, aí eu recebi aquela declaração de imposto de renda. Eu trabalho, pessoal, 12 meses ao ano. E eu trabalho ralado. E muitos professores aqui fazem da mesma forma. Eu não sei se pensam igual eu. E eu vi lá, pessoal, fiz os cálculos de impostos. Eu trabalho 5 meses no ano para pagar impostos. Para pagar o quê? A mordomia, a bandidagem, esses estádios que estão sendo construídos para ter 2 partidas de futebol. Nós não temos a Copa da Educação, a Copa da Segurança, a Copa da Saúde. Temos ciclo. Está sendo dado ciclo para nós buscar largos e para nós elegermos talvez a pessoa A, B, C ou D. Então nós temos que acabar com essa palhaçada. Então é vergonhoso. É vergonhoso que nós somos responsáveis, que nós temos que influenciar as pessoas. É um detalhe para vocês. Eu sei que o professor que participou da política, e algumas pessoas dizem assim, ó, eu não gosto de política. Mas se vocês não gostarem de política, se vocês não fizerem política, a política vai ser feita por quem gosta. E por quem vai ter criatura no Santana. Nós estávamos em 5 policiais dentro do Santana. Muito óleo no Santana, né? Mas era trabalhando lá da Águas Lindas, uma cidade extremamente violenta. E nós estávamos andando lá por umas quebradas de Água Linda, lá 90% das ruas são de chão, sem asfalto. Quem conhece Águas Lindas sabe do que eu estou falando. 90% quando eu trabalhava era estrada de chão. De repente, nós vemos atravessar a avenida assim na nossa frente, uns 100 metros, uma Brasília. Passou por lá. Aquilo lá está errado, bora, vamos abordar. No que nós saímos da estrada para seguir a Brasília, que já estava numa estrada de chão, o cara da Brasília, pau. Nós com o Santana não conseguia pegar a Brasília. É brincadeira? O motorista nosso acha que era braço curto, né? E a Brasília voando, passava naquela. Quando começou a pegar uma estrada de chão, tem aquelas lombadas. Aí o que acontece? De repente abre a porta e o policial que estava atrás de mim já saiu da janela para meter bala na Brasília. Eu falei, não vai atirar. Não vai atirar. Não vai atirar. E nós vamos seguir. Daqui a pouco abre a tampa traseira, uma televisão. Estava um som na nossa frente, batendo no carro e voando, né? E nós em perseguição. Falei, não atira. Aí eu vi no fundo da Brasília umas pessoas gesticularem. E nós continuamos na perseguição. Foi alguns 2, 3 quilômetros de perseguição, já por estradas rurais. O cara pegou a Brasília e jogou em cima de uma plantação de milharal, tirou a Brasília daquela estradinha de chão, jogou no milharal e nós paramos na via e descemos e um breu total, você não conseguia ver nada, né? Nós não estávamos com lanterna ali naquele momento, lanterna, e aí começamos a caminhar lentamente em direção ao carro. Saíram de lá 2 jovens, uma senhora e uma jovem, e vieram, socorro, socorro. Nós trouxemos as senhoras e descobrimos o quê? Que haviam 2 elementos na Paraty, eles já haviam cometido na cidade, a gente já sabia da ação deles, sim, na Brasília, haviam 2 elementos, eles já vinham fazendo assaltos, um de 13 anos, que mais tarde nós aprendemos, e o outro de 22 anos. Eles entravam nas residências, roubavam todos os objetos, e as mulheres que tinham, eles levavam normalmente para a área rural para violentar as mulheres. Em alguns casos, teve um caso de morte. Então o que acontece?
Se eu tivesse dado ordem para o policial atirar, tinha matado quem? As duas vítimas. Primeiramente, porque elas estavam no banco traseiro. Mais tarde, não conseguimos apreender e prender os dois autores. Não foi naquele mesmo dia, mas foi numa outra ação. Nós descobrimos o mocó deles e caímos para dentro. Então, o que acontece? Nós conseguimos depois levantar eles. E o delegado, então, em alguns momentos, ele decide pela vida das pessoas. Vou lembrar para vocês da situação do Parque Oeste Industrial. Quem lembra do Parque Oeste Industrial? Aquela maior invasão urbana que aconteceu no setor oeste. Lembra daquela maior invasão? Eu fui delegado que investigou todos os fatos. No dia da desocupação, nós sabíamos que o líder daquela ocupação ele estava mocado numa casa. E havia alguns policiais, porque ele xingou demais a polícia, havia alguns policiais que queriam matar ele. E eu era o delegado de investigação. Eu consegui uma informação no meio dos moradores do Parque Oeste Industrial, daquela invasão, e descobri a casa onde ele estava. Nós fomos lá, pegamos ele e prendemos, porque senão ele ia ser morto. Até hoje, ele agradece porque está vivo. Ele fala para todo mundo: doutor, eu estou vivo porque o senhor me salvou. E quando foi me dado, o delegado ele muito conhecia a área onde ele trabalha. Quando foi me dada a missão de investigar o Parque Oeste Industrial, eu vesti lá uma bermudona, né, chinelo de dedo, um boné na cabeça, e eu fui lá para o meio da invasão comprar um lote lá. Entendeu? Porque eu tinha que conhecer como funcionava o sistema. Então o delegado, o policial, ele tem que se filtrar. De repente você vai ver um policial no bar jogando sinuca. Ou dois policiais. Você não vai saber que é policial. Está de bermuda, está tatuado. Ah, pode ser tatuado? É policial, pode ser tatuado. Pode ter brinco, pode ter brinco. Pode ter cabelo comprido, pode ter cabelo comprido. O policial civil ele tem que estar envolvido no meio do povo. Por quê? Porque aí o que acontece? Você vai descobrir a boca do ponto de tráfico. Nós temos policiais, eu tenho policiais, eu investiguei as torcidas organizadas. O Vila Nova, a Força Jovem, a Esquadrão, Sangue Colorado, nós investigamos. Eu investiguei. E tinha policiais meus infiltrados no meio da torcida, vestidos com camisa dos times, se passando por torcedores, e nós estávamos lá filmando a vida desses caras. Polícia desse jeito, eu tenho que estar no meio da muvuca, de onde está acontecendo. A lei me permite isso. Eu posso ter um policial infiltrar aqui dentro do colégio, estudando com vocês, ou sendo zelador, para saber o que está acontecendo, se aqui tem alguém passando um brauzinho pro pessoal. É verdade, posso, entendeu? Polícia, eu tenho que pensar lá na frente. Em execução lá atrás. Sempre que eu posso, eu converso. Delegado Valdir Comunidade, nós temos 93 mil seguidores, quase 100 mil. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Não só eu quero, mas quero ter 1 milhão de amigos. Abraço.